Olá, espero que esse vídeo encontre você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à 27ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Nesta aula vamos falar sobre circuitos digitais, aula 2. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que faça a subscrição, deixe seu like e marque o sino de notificações para poder receber nossos próximos vídeos. Então, agora sem mais demoras, vamos à nossa aula? Pau na máquina! Bem, antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, eu queria dizer para vocês que vamos usar esse PDF, que é uma apresentação feita pela USP e que tem autorização de uso, né? Por isso estou trazendo ela aqui. Desde que a gente não faça nenhuma alteração no material, podemos usá-lo conforme informação do próprio material, que está aqui na última página. Olha. Ok? Como está aqui. Professores são convidados a utilizarem essa apresentação de maneira que lhes for conveniente, desde que esta nota de copyright permaneça intacta. Então, não vamos fazer nenhuma alteração a esta nota e vamos usar parte deste material, ok? Então, vamos iniciar pela nossa página número 6, de número 6. Vamos lá. Álgebra booleana. Esta apresentação trataremos desses seguintes blocos lógicos. Bom, vamos lá. Na aula passada nós verificamos que, diferente da eletrônica analógica, a eletrônica digital ela é baseada em 0 e 1. Ligado, desligado, alto, baixo, fechado, aberto, ou seja, é uma lógica com apenas duas condições. Por isso, ela é baseada na álgebra booleana. É como funciona toda a lógica da eletrônica digital. Nesta apresentação aqui, ele fala um pouco sobre a álgebra booleana, por isso que eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse material, porque é muito interessante. Mas para nossa prática isso não vai ser usado agora. Então vamos nos deter basicamente nos blocos de lógicos, os blocos lógicos, ou seja, as portas lógicas. Tá? E vamos estudar aqui a porta E, a porta OU, a porta não, a não E, não ou o XOR, ou exclusivo. O que significa isso? Tá? Vocês vão ver aqui que nós temos aqui uma entrada em português, né? E ou não, não é, não ou exclusivo, né? E temos depois uma entre parênteses aqui, and, or, not, NAND, nor, SHOR. Ou seja, isto aqui é como vocês vão achar, entre parênteses, como vocês vão achar na maioria dos manuais, porque está em inglês, a maioria dos manuais vão estar em inglês, então vai se apresentar assim. Mas o interessante de você saber em português é você saber assim, o âmago da expressão. O E, o OU, o não E, não ou exclusivo são exatamente o descritivo, né? Do que essa porta faz em base, né? Basicamente. Bem, após vermos a correspondência entre expressões, circuitos e tabelas verdade, por último veremos a equivalência entre os blocos lógicos. Tá? Então vamos ver aqui agora, né, as expressões básicas, tá? E os circuitos e tabelas verdade. A eletrônica digital ela trabalha muito com informações lógicas, informações, como eu já disse para vocês, binárias, informações de sim ou não, ligado ou desligado. E fazer uma máquina compreender, fazer todo um circuito funcionar só com essas duas informações, determina que ela tem que se expressar, ou seja, tem que correr conforme uma técnica, né, conforme uma lógica pré-definida, pré-determinada, e que
eletricamente possa ser reproduzida e possa ser compreendida pelos circuitos e por nós também, porque o resultado tem que ser projetado algo e o resultado tem que ser o expectável, aquilo que se necessita, o que se espera, tá? E por isso existem vários tipos de portas, as portas lógicas. As portas vão interpretar os sinais e vão responder a esses sinais com uma resposta. E cada porta interpreta e responde a esses sinais à sua maneira. Por isso que nós temos aqueles tipos de portas diferentes. Porque uma porta vai fazer um tipo de interpretação e uma resposta de um sinal, e outra porta vai fazer outro tipo de interpretação e outra resposta àquele sinal. E é o que nós vamos ver agora. Os tipos de portas, como eles leem os sinais e como eles respondem. Tá? Para isso, nós vamos ter auxílio de algumas didáticas e já vamos passar a elas, né? Bom, a função e ou and, como no inglês, né? Quais são as características dela? Ela executa a multiplicação, conjunção, né? Melhor dizendo, booleana, de duas ou mais variáveis binárias. Nós vamos agora ver com duas, mas elas podem ser com mais variáveis binárias, tá? Por exemplo, assuma a convenção de um circuito. Chave aberta 0, chave fechada 1. É a lógica binária aqui, né? Lâmpada apagada 0, lâmpada acesa é 1. Então, temos aqui um resumo num circuito que nós vamos dizer que é um circuito analógico, mas que funciona exatamente como funciona a nossa porta E, ou AND, tá? Temos aqui uma fonte de alimentação, um circuito com uma lâmpada e duas chaves. Como é que a porta AND funciona? A porta AND ela vai ter 3 terminais, vamos dizer assim, na representação dela no seu circuito eletrônico. O A, que é uma entrada, o B, que é outra entrada, e temos a lâmpada, que é o terceiro terminal, certo? E como é que funciona isso? Vamos ver esse circuito aqui, vamos analisá-lo. Se eu fechar essa chave A, a minha lâmpada vai acender? Não. Se eu fechar somente a chave B, a minha lâmpada acende? Também não. Se eu tiver com as duas abertas, obviamente também não vai acender. Agora, se eu fechar a chave A e também fechar a chave B, seguindo a lógica do circuito analógico, você já vai perceber que o circuito se fecha e a lâmpada acende. A porta AND funciona exatamente assim. Se eu tiver sinal 0 em A e sinal 0 em B, meu resultado é 0. Se eu tiver sinal 1 em A e 0 em B, meu resultado final é 0. Se eu tiver sinal 0 em A e 1 em B, meu resultado também é 0. Agora, se eu tiver resultado 1 em A e resultado 1 em B, aí sim a minha porta vai responder com 1 também e a minha lâmpada acende. É assim que funciona a lógica de uma porta E ou porta AND. Vamos ao próximo slide. Olha aqui as 4 situações para a gente poder absorver melhor essa informação, certo? Situações possíveis. Eu tenho 4 situações possíveis na minha porta AND, tá? Com 2 entradas. Se tivesse 3 entradas, teriam mais situações. Mas vamos lá. A em 0, B em 0, saída 0. A em 1, B em 0, saída 0. A em 0, B em 1, saída 0 também. Mas já A em 1 e B em 1, saída 1. É a mesma coisa que a gente falou agora há pouco no slide anterior. Então temos aqui uma porta que fisicamente me determina que
ele só vai me dar sinal alto, quando as entradas delas, todas as suas entradas, estiverem com sinal alto, sem exceção. Se essa porta END tem 2 entradas, ele precisa de 2 entradas com sinal alto para ter uma saída de sinal alto. Se ela tiver 3 entradas, precisa umas 3 entradas ter sinal alto para ter saída de sinal alto. Se tiver 4, a mesma coisa, 5, a mesma coisa. Assim por diante. Então uma porta END sempre vai precisar de nível 1 em todas as suas entradas, sem exceção, para que a saída tenha nível 1 também. Né? Aqui é um resumo do que eu já falei para vocês, tá? Aqui é a expressão de como fica isso. Para representar a expressão, S é igual a e B. Então, quer dizer que A e B tem que ser a representação de S. Né? E S é a representação de A e B. Né? Não vamos nos deter muito nisso. Vamos ver a tabela verdade. A tabela verdade é um mapa onde colocamos todas as possíveis interpretações ou situações com seus respectivos resultados para uma expressão booleana qualquer. Ou seja, a tabela verdade é uma tabelinha que fazemos, já vamos ver uma tabela verdade, como é que ela está formada, que nos auxilia a poder visualizar, né, todas as situações, todas as interpretações de uma expressão booleana, né, que foi o que a gente acabou de fazer. Como visto no exemplo anterior, para 2 variáveis booleanas A e B, há 4 interpretações possíveis. Em geral, para um número de variáveis booleanas de entradas, há 2 elevadas ao número de variáveis interpretações possíveis. Ou seja, se você tem lá um número de 2, 2 elevado a 2, se foram 3, 2 elevado a 3, foram 4, 4 elevado a 2 elevado a 4, certo? E por assim em diante. São o número de possibilidades dessas variáveis. Então temos aqui a tabela verdade, né, daquela função E, tá? Então o que tem aqui? Olha só, você tem aqui a entrada A e a entrada B, e tem a saída, que é A vezes B, certo? E aí você tem a primeira possibilidade, que é 0 e 0, que vai ser igual a 0, 0 e 1, que vai ser igual a 0, 1 e 0, que vai ser igual a 0, e, no caso da porta E, que é a porta END, quando tivermos 1 e 1 na entrada, também teremos 1 na saída. Certo? Então essa aqui é uma tabela verdade bem simples, para a gente poder fazer aquela função que nós fizemos agora na porta E, ou END, tá? Para que a gente possa saber exatamente o que se passa com o nosso componente, né? Porta lógica E, né? A porta lógica E é um circuito que executa uma função E. A porta E executa a tabela verdade da função E. Portanto, a saída será 1 somente quando ambas as entradas forem iguais a 1. Nos demais casos, a saída será 0. A representação gráfica dessa porta é isso aqui, ó. É assim que vocês vão encontrar ela lá no esquema, no manual do equipamento, tá? É esse símbolo aqui, tá vendo? Arredondado. Aqui é a entrada A, aqui é a entrada B e aqui é a saída. Geralmente essa porta ele vai se encontrar no esquema ou dentro do quadrado, daquele retângulo representando o circuito integrado onde ele está inserido, tá? Normalmente circuitos integrados têm várias portas, tá? E aí vai estar lá representado dentro dele. Essa é a representação da porta E. Ok? Sempre representado desta maneira. Então, olha só. Aqui nós temos uma tabelinha muito interessante, né? De como são os 4 casos da porta E. 0 com 0, tem o 0 na saída, né? Tá aqui em amarelo, né?
Aí temos aqui 0 com 1, temos 0 na saída. Tá aqui na tabelinha a verdade dele também, ó. Tá vendo? 0 com 1 é 0 na saída. O terceiro caso, que era 1 com 0, também temos 0 na saída, tá aqui no amarelozinho. 1 com 0, 0 na saída. E aí o único caso que ele responde como verdadeiro é quando ele tem 1 e 1 na sua entrada, e aí ele vai representar 1 na saída também, tá aqui, ó. Eu sei que agora vocês devem estar pensando assim: poxa, Urbano, e o que isso tem a ver comigo e com a eletrônica? Fiquem calmos, que isso pode a princípio parecer complicado, mas é bem simples. Quando você começar a ver as funções das outras portas, e quando principalmente a gente começar a trabalhar lá no simulador, você vai entender isso funcionando e a ficha vai cair. Acredite em mim, vamos devagar que a gente chega lá, tá ok? Né? Então, vemos ainda que é possível estender o conceito de uma porta E para um número qualquer de variáveis de entrada. Foi como eu falei para vocês. Aquilo é com 2 entradas, mas tá vendo aqui tem A, B, C, 3 pontinhos, N números de entradas. O que vocês têm que entender é o seguinte, é que aqui eu só vou ter 1 se todas as portas tiverem 1. Se eu tiver 5 portas aqui, 4 tem 1 e uma única porta tem 0, a minha resposta aqui será 0. Agora, se eu tiver 5 portas aqui e as 5 tiverem 1, aí sim, a minha resposta aqui será 1. Entender a porta E é entender que ela só vai ter resposta 1 quando todos forem 1. Quando todas as suas entradas forem sim. Forem sinal alto. Tá? Usando até os sinônimos para que a gente possa compreender bem. Certo? E aí vamos ver aqui uma tabela verdade para uma porta E com 4 entradas. A, B, C, D. Você vê que com 4 entradas ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? Que é 4 elevado a 2. Né? Então, 4 vezes 4 são 16. São 16 possibilidades. É aquela formulazinha que nós vimos antes. Né? Então, você vê aqui que o único caso que a porta AND. Vamos ver todas as saídas aqui, ó. 0, 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 1. Ela só apresentou sinal 1 quando todas as possibilidades, ou seja, todas as portas tinham sinal 1. Olha, aqui tinha A, B, C, 1 e D, 0. 0. A, B, 1, C, 0, D, 0. 0. Não importa. Basta 0 em qualquer uma das portas que o sinal aqui vai ser sempre 0. Para que o sinal seja 1, eu tenho que ter 1 em todas as suas entradas. Isso deve ter ficado bem claro, né? Bem fixo. A porta E é a porta que precisa de todas as entradas com sinal alto para ter sinal alto na saída. Todas com sinal 1 para ter sinal 1 na saída. Ok? Sem exceção alguma. Bom, agora vamos ao próximo slide. Vamos falar da porta OU. Bem, agora a função OU, ou OR, né, que vamos estudar. Ela executa a soma, a disjunção, né, booleana de 2 ou mais variáveis binárias. Por exemplo, assume a convenção de um circuito. Chave aberta, 0. Chave fechada, igual a 1. Lâmpada apagada, 0. Lâmpada acesa, 1. Então vamos pensar aqui como é que ela funciona. Vimos esse esquema, semelhante, não era igual, na porta E. Mas agora a porta OU.
A porta OU vocês vão ver que funciona diferente. A porta OU, o que está dizendo aqui para mim, por esse esquema? Que se eu tiver na minha chave A, ou seja, se eu fechar a chave A, essa lâmpada acende? Vamos ver. O circuito vem aqui, passa pela lâmpada, a lâmpada da condição, fechou o circuito, pum, acende. Sim. Agora eu abro essa chave e fecho a B, a lâmpada acende? A mesma coisa. Corrente vem, passa pela lâmpada, vem por aqui, passa pela chave, encontra a bateria de novo, acende. Ora, já é uma característica diferente. Ela já dá uma resposta diferente para uma informação igual, né? Essa chave, a OR, ela vai dar um sinal 1 sempre que uma das suas entradas, seja ela qual for, tiver pelo menos uma delas com sinal 1. Então, se as duas estiverem abertas, é 0. Né? Mas se eu fechar a 1, a A, né? Eu tenho 1 aqui. Se eu fechar a B, eu tenho 1. E se eu fechar A e B, também tenho 1. Percebe? Como é diferente a resposta aí da OU. Vamos lá. São 4 posições também, são 4 esquemas. E olha ver, lá na nossa porta aí nós só tínhamos uma lâmpada acesa para as 4 aplicações, as 4 possibilidades, né? Aqui eu só tenho uma lâmpada apagada, que é quando eu tenho sinal 0 nas 2 portas de entrada. Qualquer porta de entrada que eu aplique sinal 1, eu vou ter lâmpada acesa na saída. Olha lá. Sinal 1 na A, sinal 0 na B, aceso. Sinal 0 na A, sinal 1 na B, acesa. Sinal 1 na A e sinal 1 na B, acesa. Só está apagada quando é sinal 0 nas duas. Então, já entenderam agora como é diferente a lógica da porta OU, ou OR, né? Enquanto a porta E, eu necessito de sinal em todas as suas entradas para eu ter o sinal alto na saída, a porta OU, né? Pensa assim, para você gravar isso. Ou um ou outro, ou seja, ou uma entrada ou a outra tenha sinal alto, eu vou ter sinal alto na saída. É ou uma ou outra. Ou as duas. Bom, isso é só para gravar, só para tirar a atenção do ar. Eu sei que isso é uma coisa chata, mas depois vocês vão gravando e isso vai ficar no, como diz assim, vai ficar no sangue, né? Vamos à próxima. E aí você tem a tabela verdade. Olha só como é a tabela verdade da porta OU OR, né? Observe aqui que o A e o B, 0 e 0, é 0. Depois tudo é 1. 0 com 1, 1. 1 com 0, 1. 1 com 1, 1. A tabela verdade é igualzinha, porque é uma porta de 2 entradas, certo? E com uma saída. Ou seja, as possibilidades são as mesmas. A tabela verdade não vai mudar. Mas só que a resposta, sim. Né? Já mudou a resposta. Enquanto na porta E eu só tinha 1 quando tinha alto nas duas entradas. Aqui eu tenho 1 em todas, só não tenho quando não tenho em nenhuma das entradas. Bem? Percebemos então a diferença, né? Vamos lá. Como é que ela é representada? Ela é representada assim. Ok? Então a porta OU tem essa representação mais comum, tá? E também esta aqui, tá? Transpassando aqui a fiação. Olha só. Entrada A, entrada B, entrada A, entrada B, saída. Tá? Essa é a representação da nossa porta OU. E aqui nós temos as possibilidades das 4 tabelas verdade com a nossa porta apresentada. 0 com 0 é 0, 0 com 1, 1 com 0, 1, 1 com 1, 1. Né? E aí aqui 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, 1 com 1. Certo? Deu aí para perceber a lógica da porta OU.
como também já vimos a lógica da porta E, agora vimos a lógica da porta OU. Mas temos mais portas, mais tipos de portas. Aqui nós temos uma porta OU com mais entradas, tá vendo? Assim como uma porta E pode ter mais entradas, a porta OU também pode ter mais entradas. E a mesma coisa, tá? Só que, a seu modo, qualquer uma delas que tenha sinal alto vai me apresentar sinal alto aqui na saída. Tenho 0 em tudo, menos no A. O A eu tenho 1. Vai ter sinal alto. Tenho 0 no A e no B, mas no C e no N tenho sinal 1. Vai ter 1. Tenho sinal 1 em 3, mas não tem 1 no B. Vai ter sinal 1. Ele só não vai ter sinal 1 quando não tiver sinal 1 em nenhuma das suas entradas. Aí aqui o sinal vai ser 0. Percebem? Olha lá a tabela verdade. Diferente da nossa porta E, que era só zeros, aqui só tinha 1 no final. Essa aqui é exatamente o inverso dela. Tá? Aqui, ó. Só tem 0 na primeira linha da minha possibilidade. Ou seja, 0. Depois, com 1 em qualquer uma das suas portas, ele vai ter sempre resultado 1. Certo? Que legal, né? Bom, agora a porta não. A porta NOT. Executa o complemento ou negação, né, de uma variável binária. Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1. Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0. Esta função também é chamada de inversora. Ora, obviamente, porque se ela apresenta sempre um resultado inverso à função, é fácil entender por que ela se chama de inversora. E aí nós temos aqui a representação da chavinha, né? Então, se eu tenho aqui o A com 0, ou seja, com a chave desligada, a minha lâmpada acende. Por quê? A minha corrente agora não passa pela chave, agora passa pela lâmpada, e acende a lâmpada, tá vendo? É uma porta que ela inverte, né? Agora, se eu tenho aqui a minha porta A com uma informação número 1, a minha saída, ou seja, o meu resultado vai ser 0. A entrada é 1, o resultado é 0. É exatamente o inverso, né? A tabela verdade dela está aqui. Se A é 0, a saída é 1. Se A é 1, a saída é 0. Tranquilo até aqui. Essa aqui é a mais simples de você compreender. É somente uma inversão. A representação dela é assim, tá? E o que acontece? Ela é representada assim quando ela é só a porta. Mas também pode ser apresentada num bloco qualquer. Por exemplo, se eu tiver lá uma porta END, né? Uma porta E, e tiver essa bolinha lá na saída, eu vou entender o seguinte, é que aquela minha porta END está respondendo igual uma porta END, só que o resultado dela, em vez de ser o que uma porta END vai me dar, vai ser exatamente o inverso. Aonde ela apresenta 1 vai ser 0, e aonde for 0 vai ser 1. Também pode ser na entrada, tá? Também pode ter uma porta desta na entrada de uma porta lógica qualquer, representada. Por isso que tem aqui o sinal da porta em si e também o complemento, né? Ou seja, quando outra porta qualquer tem essa aqui na saída, tá? É uma bolinha com o terminal continuando, ou na entrada, que é o terminal seguido da bolinha, e aqui é a porta, né? Representada. Nós já vamos ver isso lá na prática, não se preocupe. Vamos. Então, a tabela verdade dela é simples, né? Então, se A é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0, né? Tanto uma como outra aqui, ó. Acaso que 0, 1, 1, 0, né? Não há aqui nenhuma dificuldade. Bom, e depois nós temos a função não e. É a NAND. Não e.
né, a função e com a função não, ou seja, a saída de função e invertida. Eita, ficou complicado, mano. Não, vamos ver lá. A nossa função e apresentava 1 somente aqui embaixo, não foi? Foi o que eu falei para vocês agora há pouco naquele slide anterior. É a nossa função e com uma inversão. Ou seja, 0 e 0 vai dar 1, 0 e 1 vai dar 1, 1 e 0 vai dar 1, e 1 e 1 vai dar 0. Na função e normal, seria aqui 3 zeros e aqui embaixo um número 1. Mas como ele inverte a saída, ou seja, é uma função, é como se tivesse colocado essa função aqui antes, né? É como se eu tivesse colocado essa função antes dele aqui, vai ficar desta maneira, a não e. Ou seja, é uma junção de duas funções num bloco só, certo? E aí fica assim. Olha aqui a bolinha como eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a nossa porta E, não é? Essa é a representação da porta E. Olha que entrou a bolinha aqui, ó. Essa bolinha tá me dizendo que esta função E tem um não também. Então ela é uma não E, ou uma NAND, né? É representado assim, mais normalmente, tá? Vocês vão achar assim, mas também vão achar desta maneira aqui, ó. Que nada mais é do que uma porta E com uma porta não. Uma porta inversora aqui, ó. Tá vendo? Aqui, vamos dizer que assim, para você entender, aqui o sinal tá certo, mas aí quando passa por aqui, ó, por a bolinha, ele inverte a minha resposta. Tá ok? E agora vamos fazer a nossa NOR. Aqui tem, desculpa, antes da NOR, aqui também tem a com várias saídas, mas é exatamente a mesma coisa. A, B, C, D, E. Vamos dizer, a única diferença aqui é que a representação do sinal aqui vai ser invertido. O que era 1 vai ser 0 e o que era 0 vai ser 1. Certo? Agora tem a porta não ou também conhecida como NOR, né? Composição da função ou com a função não, ou seja, a saída da função ou é invertida. Mesmíssima coisa da outra função com a e, só que agora com a função ou. Tá vendo? Lá nós temos 0, 0, aqui teria que ser 0. Apareceu 1. Tá vendo? Porque foi invertida. Tá invertida, tá vendo? Olha como ela é representada, saída igual a mais B invertido, tá? Então, aqui 0 com 0 teria que dar 0, mas como ela é uma NOR, ou seja, uma ou não, vai ser 1. E os outros casos, que é 0, 1, 1, 0, 1, 1, vão ser todos 0. No outro caso, no caso da ou, seriam todos 1. Não é isso que nós vimos? Vamos lá. Como é que ela é representada? Mesma coisa. É a mesma representação da outra, só que acrescenta aqui a bolinha. Tá? Ou a mesma representação e apresenta aqui a setinha com a bolinha. Também pode ser representado assim. Então você vê que a representação não muda muito, né? Vamos agora ao nosso próximo. Desculpa, antes, sempre esqueço dessa múltipla, né? Também pode ser com várias. Assim como a porta NAND pode ser com várias. A porta NOR também pode ser com várias entradas, tá? A única coisa que você tem que entender é que a resposta aqui vai ser invertida. Bom, agora a função ou exclusivo. A função ou exclusivo fornece 1 na saída quando as entradas forem diferentes entre si e 0 caso contrário. Bom, vamos pensar aqui, tá? 0 com 0 vai ser 0. 0 com 1 vai ser 1. 1 com 0 vai ser 1. 1 com 1, 0. Essa aqui é fácil, né? Eu gosto dessa porta. Entendeu? Porque é assim. É igual
é 0. É diferente? É 1. Que portinha fácil de decorar essa, né? Essa aqui é muito legal. Se as entradas são idênticas, são iguais, soma 0. Se as entradas são diferentes, não importa a ordem, soma 1. Saída 1. Ok? Então essa aqui é, como diz no velho ditado, mamão com açúcar. Isso é para denunciar a idade. Essas expressões. E aí vamos lá ver como é que elas são representadas, né? Os símbolos adotados, né? Mais comuns são esse aqui, tá? Tem esse traço aqui, ó. Tá vendo? E também tem esses aqui, ó. Mais comum é esse aqui. Existem também esses aqui. Perceberam? Vocês devem estar pensando assim, Urbano, você pegou a gente pelo pé agora. Mas eu vou fazer agora, vamos agora pro simulador e vocês vão ver que a coisa não é tão chata assim. A coisa é até bem divertida. Vamos lá? Vamos ao simulador então. Bem, aqui então estamos no nosso simulador. Estamos aqui então no nosso simulador e nós vemos aqui 3 portas end, né? Revisando lá a nossa teoria, a porta end ela precisa de uma aceitação absoluta, ou seja, ela precisa que tenha alta nas duas entradas para que eu tenha alta na saída, ou seja, tenha número 1 nas duas entradas para que eu tenha uma resposta 1 na saída, certo? Aqui nós temos 4 clocks, eles estão em tempos diferentes, espaçados. E o que está acontecendo aqui? Ele só vai acender meu LED cá, bem, quando eu tiver 4 positivas aqui. Ou seja, quando eu tiver 4 altos aqui, 4 número 1 aqui, aí eu vou ter número 1 aqui e aqui, e por consequência vou acender o meu LED com essa segunda porta, essa terceira porta end cá. Então você vê aqui que essa lógica, ela vem trazer aqui uma condição muito específica, né, para que esse dispositivo funcione, né? É uma pergunta que esse dispositivo está fazendo aqui, que é a seguinte, que você deve pensar assim na máquina. Eu só posso ligar quando essas 4 condições aqui da entrada me derem resposta sim. Se 3 derem, não vou ligar. Se 2 derem, não vou ligar. Se 1 der, não vou ligar. Se nenhuma der, também não vou ligar. Mas se as 4, unanimemente, forem uma decisão positiva, eu ligo. É o que está acontecendo aqui nesse circuito. Ok? Vamos para outro circuito agora para a gente ver outra situação. Bem, então estamos aqui no segundo circuito proposto. E você vê agora aqui que você já tem uma mescla de várias portas, de várias situações, em que nós vamos analisar esse circuito aqui. Temos aqui um LED também sendo acionado, poderia ser qualquer outra coisa, certo? E nós temos aqui 3 condições que estão sendo verificadas para fazer o acionamento desse LED. Temos aqui 3 portas end, né? Essas 3 portas end, elas estão recebendo, como no circuito anterior, uma condição que só quando todos os 3 aqui estiverem acionados é que elas vão acionar. Então você vê que ela aqui não está acionando, agora acionou, tá vendo? Ó? Acionou aqui. Mas, olha que aqui eu tenho uma inversora, não é isso? Eu tenho aqui uma inversora, em que quando essa aqui está acionada, que está ligada aqui a essas duas linhas, ela me inverte. É aquele caso que eu falei para vocês. Aqui quando a situação é 1, ela vai fazer me interpretar como 0. E quando aqui a situação é 0, ela me vai fazer interpretar como 1. Né? E aqui nós temos 2 portas OR, que como é que ela funciona? Ela conduz, vocês vão ver aqui, ó, ela conduz a qualquer momento que qualquer uma de suas portas de entrada deem
condição. Olha aqui, vamos analisar essa porta aqui, onde eu estou agora, olha. Conduziu uma, conduziu, tá vendo? Sem nada, nada. As duas, conduz. A de cima, conduz também. Tá vendo? As duas ao mesmo tempo também conduz, ou seja, qualquer vez que qualquer uma das duas entradas dela tiver um alto, vai ter aqui também um de resposta, né? Então, olha só que interessante esse novo circuito. Aqui você já tem a mescla de 3 regras diferentes para que eu possa ter aqui na entrada a minha condição certa. Nessa altura aqui, você que está mais atento já deve ter percebido uma coisa. Isto aqui que nós estamos vendo como outro circuito e qualquer outro que você possa planejar, tá? E verificar é uma forma muito fácil de você ter uma condição digital, ou seja, ter um processamento digital de uma certa informação e uma certa reação num equipamento a um estímulo qualquer que esse equipamento produza, de forma que você não tenha um processador. Você está vendo aqui que esse circuito está promovendo uma reação aqui nesse LED de uma informação lógica que ele está recebendo, mas não há aqui um processador propriamente dito, não há um programa aqui estipulado, não há um microprocessador. Então, de uma maneira bem simples, entendeu? Esse LED vai acionar conforme uma determinada condição aqui. Bom, isso aqui que nós estamos vendo é o primórdio das automações de muitas máquinas que nós temos no mercado até hoje. Quem trabalha com automação industrial e tem aquelas máquinas mais antigas, vê muito esse tipo de circuito, em que a máquina não precisa de uma automação muito elaborada, então ali a placa não tem de fato um microprocessador, você só tem algumas placas com chips, com portas NOR, END e esse tipo de conexão, e aí você tem ali uma máquina que, devido a certa condição, ela executa um certo trabalho repetidamente, entenderam? E ela pode ser programada, se trocando a entrada, jampeando entradas, jampeando saídas, e aí você faz a programação dessa maneira. Isso aqui é o primórdio da automação de máquinas industriais, de máquinas em geral, certo? Também se funciona, muitos dispositivos funcionam através disso aqui. Eu vou mostrar agora para vocês um dispositivo que é um relógio. Vamos ao próximo dispositivo. Bem, então aqui nós temos, o que nós vemos aqui? Um contador de 4 bits. Vamos lá analisar esse circuito. Aqui nós temos uma clock. Tá vendo que ela está clicando aqui embaixo, ó, esse pulso menor aqui embaixo é a clock, certo? Aqui de cima é a primeira linha, depois aqui a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha, né? Então você vê o que faz aqui. Se detenha só nesse primeiro componente aqui. Toda vez que ele recebe um pulso, ele inverte como um flip-flop, né? Olha, ele aciona esse aqui, ó, que não está ligado a nada, e aciona esse aqui, né? Ele fica invertendo. Aqui fica clicando o pulso e aqui fica sendo invertido, certo? E essa inversão também é transmitida para o próximo. Então, esse recebe só aqui o Q, né? E aí fica recebendo o K. O Q, que é recebido desse, entra aqui, vai transformar também aqui, ó. Só que num pulso mais distante. Ou seja, aqui a cada pulso inverte. Aqui a cada 2 pulsos inverte. Aqui a cada 3 pulsos inverte. E aqui a cada 4 pulsos inverte. Formando aqui em cima, nessa linha, vocês vejam que essa linha aqui está com zeros e uns. Uma linha de 4 bits. Cada linha dessa aqui é um bit, né? Isso aqui é uma linha de 4 bits.
E isso está alimentando esse display aqui. E você vê que com 4 bits eu consigo fazer 16 posições diferentes. Isso aqui é um display que conta até 16. Então eu posso ter 16 comandos diferentes. Percebem? 16 posições diferentes. Aqui é um contador. Tá só fazendo um relógio contador, né? De até 16, né? De 0 a 15, né? São 16 bits. 16 resultados, né? Diferentes. Me desculpem aí. Entendeu? Então os 4 bits me resultam em 16 resultados diferentes, né? Vamos ver um relógio desse aqui de 8 bits. Mesma construção, só que de 8 bits. Vamos lá. Voltamos aqui. Agora temos aqui de 8 bits. Você vê que aqui agora já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Inversores aqui. E o que eles estão fazendo cá? Vão comandar essa linha de 8 bits. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Já com 8 bits, eu consigo fazer 256 posições. 256 códigos diferentes. Ele conta aqui até 255, vai a 0, viu? Que o 0 conta 1. É 1 também, então são 256. Bem, olha aqui o gráfico, tá vendo? Aqui é o clockzinho que tá aqui, é o de baixo. E depois os 8 bits de cima, tá vendo? O que cada um gera. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? É para dizer para vocês que com um circuito muito simples eu consigo fazer uma máquina que me possa ter 256 tipos diferentes de programação. Imagine que isso aqui não seja um relógio. Eu estou agora fazendo com que você solte a sua imaginação, tá? Para você compreender os circuitos. E eu tenho uma situação aqui que eu tenho que dizer para a máquina em que situação ela está em vários momentos da sua programação, da sua construção, né? Da onde ela está produzindo lá um produto qualquer e eu tenho que dizer para ela em que momento ele está. Através dessa clock aqui, eu posso dizer para a máquina em que momento ela está. Isso aqui pode mudar, tá? Pode não ser isso aqui, pode ser outro circuito qualquer. Aqui esse circuito está montado para ser um relógio, né? Que está me contando os pulsos dessa clock. Mas tira esse circuito daqui e coloque aquelas portas lógicas, acionando várias saídas dessa aqui. Então você aqui agora começa a entender que eu posso colocar uma máquina que tenha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma máquina de lavar. Pronto, aí vamos para a máquina de lavar. Hoje as máquinas de lavar já têm microprocessadores que fazem isso internamente, tá? Mas antes não tinham. Antes até elas eram mecânicas. Mas eu por exemplo, eu trabalhei numa empresa de máquinas de lavar industrial há muitos anos atrás. E as máquinas que elas tinham eram máquinas italianas e elas não tinham processador, elas só tinham placas lógicas. E a placa lógica ela estava lá programada para receber informações lá do pressostato da máquina, receber informações do termômetro, né? Nós tínhamos ali um termômetro para ver a temperatura da água, do nível da máquina, dos pressostatos que eram 3 ou 4 níveis diferentes que eles pediam, eram 4 pressostatos, da válvula de esgotamento, né? Dos motores da máquina, certo? O motor de esgotamento e o motor que virava o cilindro da máquina para fazer a lavagem da máquina. E ali existiam várias situações que a máquina tinha que reagir conforme esses sensores iam trabalhando. E era tudo feito sem processador. Era tudo feito com isso aqui. Eram 8 bits lá e eles faziam tudo com 8 bits. E não tinha processador. E era assim que se fazia. Então vocês entenderam aqui, eu mostrei isso aqui para vocês entenderem, tá vendo que aqui, ó, com essas 8 linhas em 0 e 1, eu consigo determinar 256 situações diferentes.
São 256 respostas possíveis apenas com 8 bits, com 8 linhas de informação, com 0 e 1. Então vocês vão começando a entender que com a eletrônica digital eu consigo manipular informações e manipular máquinas de maneira muito eficiente apenas com 8 bits, que é muito pouca informação, é um processamento bem baixo, percebem? Mas que já faz muita coisa. Já dá para se produzir e fazer muito equipamento com apenas 8 bits, certo? Bem, como já vimos, então com os 8 bits você realmente consegue dar muita informação e fazer muita coisa. Mas para que vocês possam assim entender melhor, se você tem celular, eu vou dar uma dica, vou escrever aqui embaixo, tá? Um simulador que é chamado Logic Circuit Simulator Pro. Ele está lá no Play Store de informações de programas para Android, né, do Google. E você baixa ele no seu celular e você vai ter já alguns circuitos prontos lá, mas você também pode montar o seu circuito. E ele simula no próprio telemóvel, no próprio celular, o seu circuito. Ok? Vamos já mais à frente, na próxima aula, vamos trazer cá uns circuitos assim, mais dentro da nossa realidade de manutenção de bancada. E aí vamos estudar um pouco mais, porque há algumas coisas ainda que eu tenho que passar para vocês a respeito de circuitos digitais de eletrônica digital. Espero sinceramente, queridos, que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. E agradeço novamente o apoio de vocês pelos canais, pelas perguntas, pelo joinha, pela inscrição, tá ok? E nos vemos na próxima aula. Até lá!